Quando a gente fala da due diligence, né, a legislação ela fala em diligências apropriadas, né, a expressão due diligence vem do idioma da língua inglesa. E, na verdade, essas diligências apropriadas, na verdade, são uma forma, uma espécie de um controle que a organização deve ter em relação a todos os terceiros com quem ela se relaciona. Né? Por quê? Se a gente analisar todas as legislações anticorrupção, elas preveem que a pessoa jurídica ela pode ser responsabilizada por condutas que são praticadas pelos seus colaboradores, e para isso a gente de fato utiliza controles internos dentro da empresa, que vão desde do código de conduta, políticas, procedimentos, alçadas e por aí vai, mas a gente também precisa fazer gestão em relação aos riscos que os terceiros proporcionam para o nosso negócio, porque a legislação anticorrupção também prevê a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica por conduta que são praticadas por esses terceiros. Então, fornecedores, prestadores de serviço, parceiros comerciais, até determinados segmentos, até os clientes podem trazer riscos de compliance, né? Então, eu preciso entender que da mesma forma como eu tenho a avaliação de riscos dos meus processos internos, eu tenho que ter uma avaliação de riscos dos meus terceiros e implementar controles em relação a esses terceiros. E a due diligence é um desses controles. Né? Então eu preciso conhecer quem é esse meu cliente, eu vou fazer uma busca, né, da sua estrutura societária, sua situação financeira, o seu histórico reputacional, né, buscar aí o envolvimento em situações sensíveis, né, que eventualmente poderiam aí se repetir e te expor a novas situações de riscos de compliance, e tentar parametrizar tudo isso, né, em um processo interno. E para elaborar esse processo de gestão de terceiros e de due diligence, a gente trouxe aqui 4 princípios fundamentais. Né? Então, acho que o primeiro princípio, né, que faz um link direto com isso que eu estava dizendo, né, a avaliação ela tem que ser baseada nos riscos. Eu preciso entender quais são os meus riscos de compliance, olhar para a minha estrutura de terceiros, né, minha base de dados de terceiros que se relacionam com a minha organização, e tentar enxergar quais essas categorias de terceiro de fato me expõem aos riscos de compliance. E eu vou promover a minha avaliação de riscos, a minha due diligence, justamente baseada nesses riscos de compliance e no grau de probabilidade de materialização desses riscos em relação aos terceiros. E aqui vale uma dica muito importante, né? Quanto maior o grau de exposição ao risco que o terceiro te traz, mais aprofundada tem que ser a análise, né? E mais intensa, né? Maior responsabilidade deve ser a imposição de controles em relação a esse terceiro, se você for seguir com esse relacionamento. Já os terceiros que não te trazem uma exposição ao risco, talvez você não precisa fazer análise nenhuma. Ou se você quiser fazer, né, é sempre bom, mas talvez você deixe para um último momento. Então, priorizar no momento os terceiros que têm um maior grau de exposição ao risco, te trazem um maior grau de exposição ao risco, e deixar para o último momento, né, esses terceiros com menor grau de exposição. Quer dizer, né, Matheus, você tratar de uma maneira, por exemplo, um fornecedor que você vai comprar canetas daquele fornecedor que vai ser um representante, de repente vai te representar perante o governo, um advogado, por exemplo, né, que é um terceiro de risco se ele fizer alguma bobagem em nome da sua empresa. Então, você tem que ter uma due diligence mais importante num representante que vai falar em seu nome do que numa compra de canetas, né? Eu acho que é só para exemplificar por aí, né? Com certeza, né? Esse exemplo que você deu ilustra perfeitamente. O fornecedor de caneta ele pode te trazer alguns outros riscos, como, por exemplo, te vender uma caneta que veio contrabandeada da China, né? Que Verdade. Não tem qualidade. Verdade. Mas não é um risco de compliance, é um risco talvez operacional, estratégico, né? A caneta que você comprou não funcionar. Agora, o advogado, né, que você contrata, ele pode tentar, eventualmente, um artifício para te defender num processo administrativo ou judicial, que é um artifício ilegal, ele será responsabilizado por isso, mas você também pode ser responsabilizado. Então, a importância de aprofundar a análise em relação aos terceiros com alto grau de exposição. Legal. Em relação ao segundo princípio que a gente trouxe aqui, a due diligence ela precisa fazer sentido. Né? E eu acho que é um link direto com o que a gente estava mencionando. Quando eu faço a contratação
do terceiro e depois promovo a realização da análise, eu não estou falando da prevenção, porque eu já contratei o terceiro, ele já me representa, ele já me expõe ao risco, e eu promover a análise depois da contratação, talvez eu consiga implementar medidas de detecção e de resposta a problemas, mas não de fato foco na prevenção. Então o momento ideal para se promover a análise é de fato antes do momento de iniciar contratualmente a relação com o terceiro. É bom lembrar, né, que não necessariamente você precisa assinar um contrato para começar uma relação contratual entre as partes. Você pode ter um contrato verbal, você pode ter uma ordem de serviço, um pedido que serve, né, que substitui aquele contrato formal cheio de cláusulas. Mas a partir do momento em que você assina uma ordem de serviço, aceita um pedido, assina uma procuração e dá para o terceiro, você já transfere a ele responsabilidades e deveres, mas você também já assume responsabilidades pelas condutas que eles vão praticar. Então é ideal que essa due diligence ela seja de fato realizada proporcionalmente, né, dado ao grau do terceiro, o grau de exposição ao risco que ele te traz, e também preventivamente, né, antes de iniciar a relação. E aí eu já passo para o terceiro princípio, né, que a gente trouxe aqui, que a due diligence, na verdade, é uma foto, uma fotografia de momento. Né? Se você, por exemplo, fez uma due diligence das empresas envolvidas na Lava Jato em 2015, certamente você não encontrou, pode ter encontrado algumas coisas relevantes, mas você não encontrou a Lava Jato. Né? Então, se eu estou com essa due diligence de 2015, ela está desatualizada, eu preciso atualizar, eu preciso trazer para uma foto do momento atual. É por isso que, além da due diligence antes do contrato, eu preciso pensar no monitoramento dessas informações, que elas podem acontecer ao longo do tempo, e se eu não conseguir estabelecer um monitoramento contínuo, né, em relação a novos fatos que podem surgir durante a minha relação contratual com o terceiro, eu preciso pensar em análises periódicas. E aí, né, quanto maior a exposição ao risco que o terceiro te traz, menor tem que ser o tempo, né, para renovar a análise em relação a esse terceiro. Então, por exemplo, terceiros com maior grau, eu promovo uma análise a cada 6 meses ou 1 ano. Terceiros em menor grau, eu promovo a análise de 1 a 2 anos, renovo as análises de 1 a 2 anos. Então, essa renovação, esse monitoramento contínuo, essa renovação precisa também ser pensado. E o quarto e último princípio, né, é documentar. Né? O Fernando Palma dizia lá na nossa aula, no curso de preparação de Compliance Officer da LEC, lá em 2000 e alguma coisa. Compliance tem 3 segredos, né? Documente, documente e documente. Então, é fundamental que você documente todo esse histórico de relacionamento e traga também essas due diligence, porque esses relatórios de due diligence nesse histórico, porque se eventualmente você tiver um problema e você tiver que demonstrar que você adotou diligências apropriadas, né, que você fez o máximo que você podia para fazer em relação àquele terceiro, essa evidência, esse documento, ela é muito importante. Né? Primeiro, para mostrar que o seu programa de compliance é efetivo, né, porque eventualmente você pode passar por uma auditoria e demonstrar essas análises é importante, esse histórico de análise é importante. E segundo, se você se envolver num problema de compliance e o jurídico tiver que te defender lá na frente, num processo administrativo, judicial ou algo do gênero, esses relatórios de due diligence fazem parte dessa construção de evidências que podem, no Brasil nem tanto, mas lá fora podem até te isentar de responsabilidade.